comemoração de cientistas de vários países. As principais notícias do dia no Brasil e no mundo você vai ter no Jornal Nacional. Começa daqui a 5 minutos, logo depois da propaganda partidária obrigatória. Até já. Boa noite. Boa noite. Um retrato do custo Brasil. Pessoas assustadas com a febre amarela. O Ministério da Educação anuncia novidades do Enem deste ano. O pedófilo que se fazia passar pelo cantor. Você sabe o que vai acontecer com o dinheiro do FGTS que entrar na conta bancária de alguém endividado? Veja agora, no Jornal Nacional. A partir de amanhã, a Caixa vai começar a pagar as contas inativas do FGTS. E os órgãos de defesa do consumidor estão alertando os trabalhadores endividados para alguns cuidados na hora de movimentar esse dinheiro. Mas se a dívida for com o banco, como o cheque especial, por exemplo, assim que o dinheiro cair na conta, poderá ser usado para quitar ou amortizar o débito. Então, se essa não é a sua prioridade, pense bem antes de transferir o recurso. A Febraban declarou que os contratos de crédito com os bancos estabelecem as formas de cobrança em caso de atraso de pagamentos e que não haverá alterações. A indústria brasileira teve um mês de janeiro diferente em 2017. Um mês em que a produção foi maior do que no mesmo período do ano anterior. Quem acompanha o desempenho desse setor importantíssimo para a economia viu nisso o sinal do começo de uma recuperação. Esse aquecimento da produção, se confirmar, segundo os economistas, demora em média 9 meses, o tempo de uma gravidez para chegar ao mercado de trabalho, ao emprego. Não é rápido. Por quê? Porque existem várias etapas até lá. Primeiro, o empresário vai ligar as máquinas que antes estavam paradas na fábrica. Depois, ele ajusta essas máquinas para trabalhar numa velocidade maior. Se as encomendas continuarem crescendo, aí ele começa a pagar horas extras para os funcionários. E só então, quando tiver certeza de que esse crescimento vai continuar, é que o empresário decide contratar. O que se vê em Cristalina, um dos polos agrícolas de Goiás. O governo vai enviar ao Congresso uma proposta de reforma tributária que altera as regras de contribuição do PIS e da COFINS. Entidades empresariais e tributaristas avaliam que a mudança pode aumentar a carga tributária no setor da economia que mais emprega brasileiros. O Ministério da Fazenda não quis se manifestar. Ontem, ao falar sobre o tema, o ministro Henrique Meirelles disse que um projeto vai ser apresentado em 30 dias. A seguir, macacos são mortos no interior de São Paulo por pessoas assustadas com a febre amarela. E pesquisadores intensificam o estudo. Assim como já aconteceu em Minas Gerais, a região noroeste do estado de São Paulo tem registrado um aumento das mortes de macacos. E o motivo disso é o medo da febre amarela. Médicos e pesquisadores da Universidade Federal do Espírito Santo viraram caçadores de mosquitos para investigar o comportamento e as características do transmissor da febre amarela. Ela tem uma boa recuperação. Chegou a hora da previsão do tempo para amanhã em todo o Brasil. Vamos lá para São Paulo conversar com a Maju Coutinho. Oi, Maju, boa noite. O que você destaca hoje? Oi, Renata, boa noite para você, para o Bonner e para todos. Olha só, frente... As outras regiões, Maju? Olha, depois que a gente sai aí do foco do sul, isolada. Até amanhã, Maju. Até amanhã. Bonner. E em Porto Alegre, o Tribunal Regional Federal rejeitou queixa-crime do ex-presidente Lula contra o juiz Sérgio Moro. A defesa de Lula alegou que houve excesso por parte de Moro em 3 situações. Na divulgação das escutas telefônicas de Lula com a ex-presidente Dilma, que foram consideradas ilegais pelo Supremo Tribunal Federal, na condução coercitiva de Lula e na autorização de busca e apreensão em endereços dele e dos filhos em março do ano passado. A defesa de Moro disse que o pedido era uma tentativa de intimidar o Poder Judiciário. O pedido de abertura de ação penal foi rejeitado por unanimidade. O vice-procurador afirmou que não há elementos suficientes para continuar a apuração em relação ao atual governador Pezão, que era vice de Cabral na época, e pediu que a investigação contra Sérgio Cabral continue na Justiça Federal do Paraná. A decisão caberá ao ministro Luiz Felipe Salomão, relator do caso no STJ. O presidente Michel Temer usou hoje as redes sociais para responder às críticas a declarações que deu em alusão ao Dia Internacional da Mulher, quando enfatizou o papel doméstico delas. Temer escreveu 3 frases.
A seguir, o que muda no Enem deste ano. O pedófilo que se fazia passar... Um grupo de professores de Goiás decidiu ajudar estudantes que não têm como pagar um cursinho preparatório para o exame. O site Wikileaks vai fornecer às maiores empresas de tecnologia do mundo detalhes de como a agência de espionagem americana teria monitorado aparelhos ligados à internet. O Papa Francisco disse que a Igreja Católica deve estudar a possibilidade de ordenar homens casados como padres. A declaração foi publicada hoje no jornal alemão Die Zeit. Francisco enfatizou que remover a regra do celibato não é a resposta para a escassez de sacerdotes, mas que os chamados homens casados de fé comprovada poderiam assumir algumas tarefas determinadas, como atuar em comunidades distantes, por exemplo. A Academia Brasileira de Letras elegeu hoje o professor, escritor, historiador e... A seguir, cientistas anunciam um primeiro passo na criação de Um grupo de pesquisadores de 5 países anunciou um marco importante no desenvolvimento de um ser vivo totalmente artificial. Você vai ter outras notícias logo mais no Jornal da Globo, depois de Amor e Sexo. Boa noite. Boa noite, até amanhã.